Pessoa, 9 de dezembro de 2024. É com honra e alegria que o Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba e a Academia de Letras dos Militares Estaduais da Paraíba, AUMEP, dão boas-vindas ao encontro literário e jurídico Justiça, História e Solidariedade. Ainda como parte das comemorações dos 60 anos de fundação do Clube dos Oficiais, nesta noite temos mais uma demonstração de incentivo à cultura e desenvolvimento acadêmico dos sócios desta instituição. Desta feita, trata-se, além do encontro literário mencionado, o lançamento de duas obras produzidas por oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Solicitamos a todos e a todos os presentes e, por gentileza, mantenham seus smartphones no silencioso. Registramos as presenças das seguintes autoridades e personalidades, que estamos entre amigos, que a gente vê aqui que é uma família, na verdade, que se encontra aqui. Então, doutor Jair Tadeu Rota e Rota, nosso palestrante, que vem nos dar a honra de trazer para nós um assunto jurídico na área militar extremamente importante para os nossos dias. O nosso querido doutor Tadeu Feitosa Bezerra, da Academia de Letras Jurídicas, está aqui conosco. Doutora Tatiana Falcão de Souza Fernandes, presidente da Academia Paraibana de Economia, que se faz presente, acompanhada de seu esposo, Gedilson de Souza Fernandes. Doutor Cícero Calder Neto, presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, e com muita alegria esta casa o recebe mais uma vez. Coronel Onivan Elias de Oliveira, coautor e acadêmico fundador da AUMEP. Capitão Davi Douglas Ramalho Chaves, coautor da mesma obra como Coronel Onivan. Coronel Francisco de Assis Castro, presidente da Caixa Beneficente. Coronel Marquinhos Alves Cordeiro, presidente da Associação dos Inativos da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Doutor Professor Chico Nunes, nosso presidente da Academia de Ciências Econômicas. Coronel Arnaldo Sobrinho de Moraes Neto, membro da nossa academia, fundador e membro da nossa academia, doutor em Direito. Coronel Ambrósio Agrícola Nunes, membro da nossa academia, também fundador e juiz aposentado. Coronel, mais um parênteses aqui do Coronel Agrícola, porque não dá nem para citar, tanto que ele é que tem então, umas 3 páginas para dizer o que ele foi dos dias que chegou até hoje. Coronel Batista, João Batista de Souza Lima, João Batista de Lima, fundador e membro da nossa academia. Coronel Marcílio Evangelista de Souza, nosso ex-subcomandante-geral, eterno subcomandante-geral, que se encontra aqui também nos apoiando. Coronel Marcos Carvalho, também doutor em Direito, está aqui nesse momento. Coronel Ronaldo Marques, da Polícia Militar, doutor Ronaldo Marques, também aqui. Coronel Francinaldo Bol, da PM do Tocantins, que também está aqui conosco. E, sobretudo, o nosso comandante-geral, Coronel Hamilton Sobral Cordeiro de Moraes, que está aqui nos brindando com a sua presença. O livro que hoje se apresenta é um livro que faz parte das ciências sociais.
E nessas ciências sociais, vale destacar que, conforme publicado no Diário Oficial da União, edição número 109, seção 1, página 22, de 9 de julho de 2020, as ciências sociais foram incluídas no rol daquelas estudadas no Brasil, conforme o parecer da Câmara de Educação Superior e Conselho Nacional de Educação e o Conselho de Educação sob o número 945 de 2019. Nesse momento, eu convido o Coronel Francisco de Assis Silva, presidente do nosso Clube dos Oficiais, que nos cede o espaço gentilmente e que faz com que essa academia cada dia se alavanque para dar suas palavras de boas-vindas ao nosso encontro. Senhoras e senhores, uma boa noite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Gostaria de agradecer ao Ricardo Bezerra, meu anfitrião, a tamanha generosidade de me convidar aqui para esse estado maravilhoso, Coronel Rufino, a quem cumprimento todos os demais. Eu venho trazer para vocês hoje um tema que talvez não seja muito comum, que nós trabalhamos muito no escritório, que chama litígio assimétrico. Muita gente tem o tema como curioso, e então eu vou explicar como eu cheguei na conclusão de um litígio assimétrico, dizendo primeiro os conceitos que nós aplicamos. O primeiro conceito, que é o conceito de litígio, trata-se de um conflito de interesses. E o conceito de assimetria, nós puxamos de guerra assimétrica, que pode ser sintetizado como todo e qualquer tipo de conflito, em que um lado é muito superior, o outro lado é muito inferior, mas há uma reversão disso em algum momento, quando o lado superior ele é limitado. Então, nós trouxemos esse litígio assimétrico para a atuação dos militares. E por que nós chegamos a essa conclusão lá no nosso estado de atuação? Senhoras e senhores, a gente sabe que a vida do policial não é fácil. Então, quando o policial ele vai atender a uma ocorrência, a primeira coisa que ele tem contra ele é a população. Aqueles vizinhos, aquele pessoal que está envolvido com o infrator da lei ou não, ele começa a proferir palavras de ofensa contra o militar, a cuspir, jogar pedras, até provocar o militar para que ele se exceda. Depois nós temos a mídia, e aí um problema surge. Quando o crime ele é organizado, na maioria das vezes, antes do militar chegar com o infrator na delegacia para se registrar a ocorrência, já tem um advogado esperando. E esse criminalista, ele não vai medir consequências para derrubar a carreira do policial que prendeu o seu cliente, para que seja absolvido. Então ele vai buscar incessantemente um erro, um excesso do militar, para que o cliente seja absolvido. Então, por que nós trouxemos esse conceito de guerra assimétrica? O Estado ele vive uma guerra contra o crime. Só que o lado mais fraco do Estado é o servidor, é a pessoa que usa a farda. Enquanto o crime ele conta com um advogado 24 horas, na maioria das vezes o militar ele não tem uma assessoria 24 horas. Muito embora o seu trabalho seja o carro de frente para o Poder Judiciário mandar aplicar a lei. Então o que acontece? O militar, quando ele é denunciado, isso pode ser na delegacia, pode ser na audiência de custódia, pode ser no Ministério Público ou na corregedoria, muitas vezes ele não tem um amparo. Vem uma investigação preliminar, vem um IPM, muitas vezes até um procedimento disciplinar. E tudo isso, o crime, ele vai utilizar para tentar derrubar a atuação estatal. Tá? Ele vai tentar utilizar isso para derrubar a atuação estatal, e isso gera um reflexo. E esse reflexo é a vida do policial militar. Ele vai ficar angustiado, ele vai sofrer, isso vai refletir na família, e por fim, os comandantes
eles vão ter uma tropa menos motivada. Então, tudo isso que eu estou falando para os senhores e para as senhoras foi uma pesquisa em campo que nós fizemos no 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior do Estado de São Paulo, que é a sede em São João da Boa Vista, é a nossa sede de atuação. Então, nós elencamos alguns pontos assimétricos que nos proporcionam ver como é desigual, existe um desequilíbrio entre o infrator da lei e o militar. Porque o militar, em primeiro lugar, ele vai atuar com moralidade e honra. Afinal de contas, ele é distrito nos princípios da hierarquia e disciplina. Já o infrator da lei, ele vai atuar com amoralidade e terror. Ele vai atuar com barbárie. Se ele precisar de escudo humano, ele não vai hesitar. O militar, ele atua com a existência de regras e restrições. Afinal de contas, o servidor, ele atua apenas do modo que a lei lhe permite atuar. Já o infrator da lei, ausência de regras. Afinal de contas, para ele fazer o que a lei proíbe ou não, não muda. De outra forma, o militar, na sua atuação, ele se preocupa com a preservação da vida. Já o infrator da lei, ele se preocupa com a preservação dos seus pseudo-valores. E normalmente são valores escusos. Então, por lei, já existe uma limitação ao agente estatal. Afinal de contas, ele tem que fazer apenas o que a lei lhe permite. Enquanto um cidadão, ele não tem limites. Para ele fazer o que lhe proíbe também não muda. E ele conta com uma assessoria jurídica que vai lhe ajudar a achar irregularidades em inquérito ou irregularidades em abordagem. Ele vai ficar buscando isso para diminuir a atuação estatal. O reflexo, como já disse, está no policial militar, que vai se sentir desmotivado. Então, o crime, ele atua sem qualquer moralidade. A lei não lhe alcança. Então, ele aplica as leis próprias. Então, dessa forma, nós criamos o termo litígio assimétrico. Há um conflito de interesses entre o Estado e o crime, e o Estado, ele é travado porque o infrator da lei, ele tem uma conjuntura de situações a seu favor que pode limitar a atuação estatal através do agente que o representa. Isso talvez porque a legislação, ela demora a evoluir, enquanto o crime e o povo, eles evoluem muito rápido. Então, Então, hoje o conflito, além dele estar visível, o conflito delituoso, além dele estar visível à sua prática, ele é levado ao judiciário. E ninguém está se importando, ou talvez ninguém está se atentando a isso, e é uma questão que nos traz muita preocupação, principalmente quanto às informações que a agência pode municiar o seu comandante tomador de decisão. Afinal de contas, grandes batalhas e jurisprudências são formadas em tribunais superiores, e as agências diárias não estão preocupadas, não estão repassando essas informações para os seus comandantes, para que na preleção seja aplicado uma forma de atuação do agente sem esbarrar na jurisprudência. Nós já contamos no escritório, o STJ já reposicionou nos últimos 2 anos o que se considera situação de suspeita, fundada suspeita. Então, uma hora você pode invadir o domicílio por fundada suspeita ou não. Uma hora fundada suspeita é a atitude do infrator da lei ou não. Então, isso gera uma insegurança no servidor que está para cumprir a lei. E como que o judiciário, que muda de opinião de época em época, também vai confiar no trabalho do militar, que é inseguro para cumprir a lei? Fica uma situação um pouco redundante. E o que nos preocupa é que a maioria dos criminalistas se usam disso para beneficiar os seus clientes. E o reflexo, um procedimento disciplinar contra o militar, eles vão pedir indenização contra o Estado, depois o Estado ingressa com ação de regresso contra o militar. Então, além do policial ser recebido, vamos dizer assim, com pancadaria na hora da ocorrência, a mídia, não se importando com sensacionalismo ou não,
ou com a família que é sustentada por detrás daquela farda, ela também cai em cima da atuação do agente, porque para ela, na verdade, o que ela quer é o ibope, o que ela quer é a matéria. Então isso nos preocupa muito. Depois, numa audiência de custódia, o infrator ele reclama que foi agredido. Óbvio, o advogado ele vai buscar um indúbio pro réu, e ele vai falar, olha, teve um excesso, teve um abuso. Então, mais uma vez, nós temos uma outra instituição querendo fiscalizar a atuação da Polícia Militar, Ministério Público. Não feliz, ele pode oficiar tanto o comando do batalhão para que se apure, ou a corregedoria. Então, novamente, o militar ele pode sofrer uma outra investigação. Nós tivemos um caso interessante no escritório, foi mais ou menos nesse sentido. A cidadã tomou uma multa de trânsito e ela reclamou na delegacia que a multa era irregular. O delegado remeteu para o capitão e na companhia o capitão instaurou uma investigação preliminar e apurou que não haviam irregularidades naquela multa. Arquivou-se a reclamação. Não feliz, ela reclamou no Ministério Público. O Ministério Público remeteu para o nosso capitão de polícia. Ele mandou a resposta, já estava arquivado no Ministério Público. O promotor insistiu novamente em uma investigação, segunda investigação preliminar. Não contente com o arquivamento da segunda, ela foi na corregedoria. A corregedoria, ao tomar ciência que já haviam 2 investigações preliminares arquivadas, determinou: instaure-se um inquérito policial militar. Não seria de outra forma, o inquérito foi arquivado. E o prejuízo que os militares sofreram? A tropa ficou desmoralizada porque apenas fizeram o seu serviço e tiveram que responder a 3 investigações, inclusive de gente externa à PM, trago o Ministério Público, gastaram dinheiro com isso. Então a produção, nós começamos a reparar que essa produção toda caiu. Então tudo isso, eu trago esses exemplos para a gente debater e conceituar o litígio assimétrico. Então essa guerra de interesses, em razão da ampla possibilidade de denúncia contra os militares para satisfazer interesses escusos, muitas vezes ela está atrapalhando o próprio trabalho do militar. Não vamos culpar a polícia militar, longe disso, mas nós temos que ter soluções para os nossos policiais. E aí a proposta que nós trazemos, por exemplo, é a atuação de um advogado especializado junto aos militares 24 horas por dia. Muitas dúvidas podem surgir na confecção de um BO. Estava conversando com o nosso presidente e eu contei para ele, uma vez uma advogada, ela entrou no meio de uma abordagem policial e ela não deixou o policial terminar a abordagem. Ele me ligou, falou: o que eu faço? Ora, resistência qualificada, você não conseguiu terminar seu ato de ofício porque ela resistiu. Vamos para a delegacia. Ela ligou o presidente do AB, foi para a delegacia, ele me ligou, bom, todo mundo lá. Ela começou a gritar com os policiais, xingar, que não era justo, que ela estava fazendo o trabalho dela. Por fim, falou aquele monte de nome feio e o escritório ingressou com uma ação indenizatória. E é esse o ponto que eu gostaria de chegar hoje. Como nós vamos repelir esse litígio assimétrico? Trazendo simetria para a situação. Se o Estado não proporciona uma assessoria ao militar, então proporcionaremos nós essa assessoria. Então, quando essa advogada ela proferiu diversos xingamentos e nomes feios aos militares, nós entramos com a ação indenizatória, ganhamos a ação e ainda o dever dela reparar o dano. Ela teve que pagar uma matéria no jornal falando bem dos policiais. Nunca mais nós tivemos um advogado que entrou no meio de uma ação policial ou um advogado que falou mal de polícia. Então, toda essa atuação que a gente tem, essa simetria, nós já estamos conseguindo combater na nossa região com o nosso trabalho. Ah, reclamou do policial militar, falou que ele bateu, arquivou a investigação, automaticamente nós pedimos ao Ministério Público a representação pelo crime de denunciação caluniosa. Então isso dificulta o preso depois dele ter uma saída,
ou se ele estiver respondendo a um outro processo crime, vai dificultar, e até mais um crime a mais na ficha do sujeito, sem contar com a ação indenizatória. Falou mal de policial militar em jornal, em Facebook, Instagram, também matéria indenizatória. O STJ já se posicionou no sentido de que tais ofensas publicamente são um dano in re ipsa, um dano que não precisa se comprovar o abalo nem a extensão. Só basta a existência dele estar provada, que confere direito aos policiais militares de receber. Então, essa guerra de Estado e crime que foi para o Poder Judiciário se tornou assimétrica. Nós estamos conseguindo aí dar uma equilibrada, uma assimetria. Não é sempre, estava falando com o Coronel Rufino, né? Não é sempre que o infrator da lei consegue pagar a indenização do militar, mas se ele tiver a habilitação, os nossos juízes lá estão suspendendo a habilitação. Então, existem hoje meios coercitivos da gente buscar essa reparação, ou até mesmo já chegamos ao ponto de pedir doação de cesta básica e conseguimos uma vez, não estava nos nossos pedidos, mas em audiência de conciliação, o infrator pediu perdão, não queria pagar, falou, tira umas horinhas aí para ajudar no asilo. Então a gente conseguiu isso daí. Nosso intuito não era o financeiro, mas equilibrar essa guerra e fazer cessar essa indústria de denúncia e reclamação que os policiais estão tomando nas costas. Então isso é uma grande preocupação, afinal de contas o poder coercitivo do Estado é a polícia militar. E se a gente não se unir, e se a gente não criar elementos e forças para combater essa assimetria, logo tudo isso que o policial militar está recebendo na rua, o juiz e o promotor vai recebendo fora. E quem vai cumprir as decisões do juiz? Se a PM está desmoralizada, se a PM está desmotivada, se tudo que o PM faz é motivo de denúncia. Gente, em Minas Gerais, onde eu também atuo, se um polícia recebe uma denúncia na corregedoria, ele é afastado da rua automaticamente. Aí eu tive uma briga muito séria com o coronel e com o pessoal da agência diária. Eu falei, peraí, então se denunciar todo mundo aqui do seu pelotão, você fecha o pelotão. Você não vai ter gente para trabalhar. Ele falou, diário é o sistema. Eu falei, mas não pode ser. Tá? Então, alguma coisa boa a gente traz disso, por exemplo, o Supremo falou que se a denúncia for anônima, não se instaura IPM, temos que ter uma investigação preliminar. Então, alguma coisa a gente tem que trazer para salvar essa situação. Por fim, eu não consegui trazer slide, mas eu trouxe aqui 2 casos em que a atuação do advogado ela mudou essa simetria. O primeiro, eu já disse, foi com a senhorita que xingou os policiais e depois reclamou deles na corregedoria por 3 vezes. E eu trouxe um caso que é inédito na nossa região, que foi um reflexo que a gente não esperava da atuação, onde um sargento antigo, já não estava dentro dos padrões atuais, começou a xingar, a ofender os policiais mais novos. Isso gerou um problema, gerou uma repercussão, e fomos todos parar no judiciário, e o Estado foi condenado em indenizar alguns 30, né? Os 30 militares indenizados moralmente por prática de assédio moral. E na audiência, a primeira coisa que o juiz perguntou: o comandante sabia? O comandante sim sabia, a gente segurou essa informação, nós não soltamos, mas o comandante sabia. O problema foi que o coronel mandou o major resolver, que mandou o capitão resolver, que mandou o sargento da JD resolver. O sargento da JD catou todo o manual da Polícia Militar do Estado de São Paulo, colocou embaixo do braço, foi resolver. Mas não era uma situação que estava no manual da Polícia Militar. Era uma situação que fugia completamente disso. E ele resolveu, na primeira briga, abriu um procedimento disciplinar, um dia de cadeia para o sargento e um dia de cadeia para o cabo. Eles discutiram. Mas no judiciário não existe isso. Um tem que estar certo. E aí, depois de longos 2 anos, apesar do nosso manual da PM de São Paulo falar que um procedimento disciplinar tem que durar 60 dias, o nosso durou 2 anos. Depois de 2 anos, saiu a decisão, o nosso cliente ele foi absolvido
Então foi considerado que o sargento faltou com a verdade, enfim. E aí, uma nova conversa com o nosso comandante, ele falou: e agora? Eu falei: comandante, o meu problema, o meu medo é a Fazenda do Estado agora questionar o porquê que o senhor não tomou providência. Então, quando eu trago esse conceito de litígio assimétrico, eu trago também a situação de que esse litígio ele é externo, seja de advogado, de crime ou de outras instituições, como ele também pode ser doméstico. Então, toda essa situação que nós tivemos foi na Polícia Rodoviária de Casabranca, a agência diária não sabia, não se atentaram ao fato e não passaram para o tomador de decisão. Então, há ainda uma assimetria que todos os comandantes eles têm que observar. Muitas vezes a ameaça ela é doméstica, e você ter contato com um jurista especializado no tema pode aí te poupar uma dorzinha de cabeça. Então eu queria trazer hoje para vocês esse conceito que nós lidamos, explicar que a gente consegue aí, não 100%, mas equacionar essa assimetria, esse poderio que o Estado Democrático de Direito traz para os infratores da lei, através de uma atuação mais enérgica. Afinal de contas, a gente também pode denunciar os infratores e processá-los. Inclusive, numa simples ação declaratória, a gente consegue constituir prova que pode ser usada num procedimento disciplinar ou até num IPM. Trago também o conceito do provimento 188 do Conselho Federal da OAB, no qual o advogado ele pode presidir o famoso inquérito defensivo. Então, são instrumentos que a lei nos confere para que a gente possa trazer uma atuação mais enérgica junto aos militares, a fim de repelir essa assimetria e essa enxurrada de denúncia que nós estamos tomando, e que todas elas vão parar no judiciário na tentativa do indúbio pro réu. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Agradeço novamente ao meu anfitrião Ricardo Bezerra, ao Coronel Rufino, em nome de qual estendo cumprimento a todos. Muito obrigado. Queremos agradecer ao Dr. Tadeu, Jair Tadeu Rota e Rota, que é advogado inscrito na OAB São Paulo, pós-graduado em Direito Tributário e Militar, bacharel em Direito pela Unifeg, fundador da banca de Jair Rota e Advogados, com atuação em São Paulo e em Itamogi, Minas Gerais. Destaca-se no direito militar, assistindo diretamente militares e instituições, como o 24º Batalhão de Polícia Militar de São João da Boa Vista. Também é fundador do Instituto Rota Política, presta assessoria jurídica e publicitária ao jornalista, sócio da TV Jornal do Meio-Dia e editor da revista O Infante. Também é diretor regional do Sindicato da Micro e Pequena Empresa, atua em direito bancário, tributário, civil e empresarial, sendo a referência em sua área. Muito obrigado por ter estado conosco. Continuando esta noite, a gente vai abrir o espaço para perguntas do auditório, caso tenha. Mas vamos dar continuidade, no final é que a gente abre as perguntas. Eu convido agora Davi Douglas Ramalho Chaves, capitão da ativa da Polícia Militar da Paraíba, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em Segurança Pública, pós-graduado em Direito Militar, Penal e Processual Penal e Disciplinar, autor do livro A Lei número 14.751 de 2023 e seus reflexos nas promoções dos oficiais da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Atualmente exerce a função de analista na Assessoria Especial Administrativa, a ESPA, da Polícia Militar da Paraíba. E hoje ele nos brinda com o tema Um Olhar
sobre a essência e o papel da justiça militar na Paraíba. Bem-vinda. Oi. Boa noite a todos. É uma imensa honra e uma emoção estar aqui na noite de hoje, lançando o meu segundo livro, juntamente com o Coronel Onivan, oficial que eu tenho muita estima e consideração desde a época do curso de formação de oficiais, em 2004, na Academia de Polícia Militar do Cabo Branco, aqui no estado da Paraíba. Gostaria de agradecer a presença da minha esposa, minha mãe, meu filho, em nome dos quais saúdo a todos os amigos aqui presentes. Em nome do Coronel Francisco, diretor aqui do Clube dos Oficiais, gostaria de agradecer às demais autoridades que aqui se encontram. Muito obrigado pelo espaço. Agradecer aos amigos da ESPA que estão aqui, a Capitã Tatiana, Capitão Nobre. Esse apoio é de extrema importância. Pois bem, diante desse curto espaço de tempo que tenho aqui para apresentar o nosso livro, gostaria de falar um pouco como tudo começou e como o nosso livro está estruturado. Como foi que começou? Eu e o Coronel Onivan decidimos escrever um livro que fosse não só teoria, mas fosse prática também, e que levasse o nome do direito militar. Então pensamos, como é que poderíamos fazer isso? E ao mesmo tempo fornecer um material de subsídio para os docentes da Polícia Militar da Paraíba. Porque não adianta, como o nobre palestrante falou aqui, falar sobre doutrina, o que significa o crime, trazer jurisprudência, mas não apresentar como isso funciona no seu estado. Cada estado tem um detalhe, tem uma peculiaridade. E aqui na Paraíba não é diferente. E foi isso que fizemos. Então a gente, nesse trilhar de ideias de trazer um produto interessante e inédito aqui para o nosso estado, voltamos os olhos para a Justiça Militar Estadual e aí fomos analisar as decisões de mérito da Justiça Militar e aí buscamos um diagnóstico do que acontece aqui no estado da Paraíba. Pois bem, o produto está nesse livro que estamos hoje lançando. Como é que ele está estruturado? Rapidamente eu gostaria de apontar aqui para os senhores e senhoras. Ele está estruturado em 7 capítulos, certo? De início, começamos falando sobre a importância da Justiça Militar Estadual, diante do Estado Democrático de Direito, que cada dia mais exige que o julgador, que o juiz, se aproxime da realidade que ele vai julgar. Muitas vozes levantam contra a Justiça Militar, dizendo que é uma justiça dos policiais militares, quando na verdade nós temos juízes concursados lá, promotores civis, e todos os recursos vão para os tribunais, que são, em sua maioria, na verdade, na sua totalidade, civis, se não for os tribunais das justiças militares, que apenas 3 estados aqui no Brasil possuem, No segundo capítulo falamos um pouco sobre o direito militar, direito penal militar, trazendo os seus principais bens jurídicos, destacando as principais diferenças entre transgressão disciplinar e crime militar. Para quem não é da caserna, isso traz uma certa dificuldade de entender, mas é isso mesmo que você escutou. O militar, ele tanto é, como eu posso dizer, fiscalizado internamente pelos seus superiores, através de um regulamento disciplinar, que aqui na Paraíba ainda é o regulamento, ou também ele é fiscalizado pelo Código Penal Militar, através do Poder Judiciário. Então a gente faz Ministério Público e Poder Judiciário. E aí a gente faz uma breve diferença entre esses dois temas. Já no terceiro capítulo, a gente trata sobre o direito processual penal militar. Note que a gente está construindo escadinha para chegar à análise dos números, que é o que o Coronel Onivan vai trazer aqui, e a gente descreveu no capítulo 5, tá? E aí a gente trouxe as fases do processo, trouxemos imagem, como é que acontece antes do processo, depois do processo, trouxemos também as informações como o acordo de não persecução penal é aplicado aqui na Justiça Militar da Paraíba. O doutor sabe que em alguns estados existe uma dificuldade para a implementação do acordo de não persecução penal.
porque alguns entendem que há uma ofensa à hierarquia e à disciplina, o fato de transacionar o não prosseguimento lá da ação penal, mas aqui na Paraíba é aplicado e de forma brilhante. Então, os policiais daqui, eles passam por um período de aproximadamente 2 anos, né, fazendo as atividades que acordam junto ao Ministério Público e tem surtido muito efeito. Já no capítulo 4, verticalizamos um estudo sobre a Justiça Militar Estadual aqui da Paraíba, fazendo a trajetória da Justiça Militar desde a Constituição Federal até a Lei Complementar 96 de 2010, que é a que trata sobre o Poder Judiciário Estadual, e aí a gente fala sobre os conselhos de justiça, destacando principalmente o papel do juiz militar. O que é que o juiz militar tem que fazer na audiência? Como é que ele tem que proferir seu voto? Ele tem que fundamentar? Como é que ele tem que fundamentar? Ele tem que fazer a dosimetria da pena? Sim, ele tem que fazer tudo isso. Por quê? Porque o seu voto pode condenar ou absolver o réu. A gente traz essa característica muito firme e, ao final, a gente, de acordo com a Constituição, afirmamos que o juiz militar ele tem um dever, além de legal moral, de justificar seu voto sob pena de nulidade, porque está lá na Constituição Federal que o Poder Judiciário tem que motivar as suas decisões. E o oficial, quando é convocado para atuar como juiz militar, ele está exercendo o munus público de juiz naquele momento, de forma temporária, lógico. Já no capítulo 5, tratamos sobre os números da Justiça Militar e fizemos um raio-x de tudo que aconteceu durante o período de tempo que nós estudamos. E esse vai ser o capítulo que o Coronel Onivan vai trazer em instantes. Extremamente importante para os gestores saber quais são as unidades que dão mais trabalho, no sentido da disciplina e hierarquia, e os números que ele vai trazer depois. Já no penúltimo capítulo, capítulo 6, elegemos os top 10, os 10 crimes militares que mais foram denunciados e condenados na Justiça Militar, e aí nós trouxemos comentários da doutrina, da jurisprudência, para dar um arcabouço técnico, jurídico e prático para os docentes na nossa corporação. Por que eu considero isso aqui extremamente importante? Lembra lá no início da minha fala, quando eu disse que nós queríamos trazer algo que servisse de subsídio para os instrutores da Polícia Militar, e esse capítulo 6 aqui talvez seja o principal para eles, né? A gente traz exemplos práticos, sentenças, nós fazemos as transcrições de sentenças e colocamos no livro, para que os professores possam mostrar na aula e preparar os policiais militares para o dia a dia. Já no último capítulo, nas considerações finais, nós elencamos um resumo daquilo que achamos e propomos algumas sugestões para os gestores, né? É um desafio propor, né, Coronel? E aí nós propomos, em média, 7 sugestões, e eu quero destacar uma que é de extrema importância para o nosso trabalho, e que nós identificamos, que é o desenvolvimento do curso de Polícia Judiciária Militar, que aqui nós temos uma defasagem grande, doutor, e ao mesmo tempo criar as delegacias de Polícia Judiciária Militar, que, pasme, nós não temos. Então, quando acontece um crime militar, flagrante, ou IPM, é designado um oficial que muitas vezes faz muito tempo que saiu da academia, que não tem o conhecimento técnico de como presidir, e isso vai interferir diretamente na produção da prova, o que vai fazer com que o Ministério Público não denuncie, ou se denunciar, denuncie de forma fraca, porque não tem elementos robustos. Isso vai fazer com que o processo se arraste, e ao final vai haver toda a persecução penal e não vai haver a aplicação da sanção justa, né? Essa é a estrutura do nosso livro. Espero que todos gostem. Nós fizemos com amor e com carinho. É isso. Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção. O Onivan Elis Oliveira, que é coronel da Reserva Remunerada da Polícia da Paraíba, bacharel em Segurança Pública, doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, foi o primeiro comandante
do Grupamento de Ações Táticas Especiais, o GAT, comandante veterano da Companhia de Polícia de Choque, comandante veterano do Centro de Pós-Graduação e Pesquisa, vice-diretor do Centro de Educação e vice-diretor de Gestão de Pessoas. Em 10 oportunidades foi sorteado como juiz militar nos Conselhos Permanente e Especial de Justiça, além de ter sido encarregado de vários inquéritos policiais militares e sindicâncias ao longo de sua carreira. O Coronel Olivan também é membro fundador da nossa Academia de Letras dos Militares Estaduais da Paraíba. Seja bem-vinda. Inicialmente, que a paz do Senhor Jesus Cristo, né, esteja na mente, nos corações de todos nós. Agradecer por mais um dia de vida. Se todos me permitem aqui, por antiguidade, saudar minha mãe, Maria Ondívia, minha irmã, Maria Onívia, né? Enfim, a antiguidade é posto. Obrigado por ter nascido. Por coincidência, somos paridos, eu e Oniel, dessa senhora que está aí de cabelo branco, né? Feito esse agradecimento inicial, registrar também, né? Isso. Novamente agradecer ao Coronel Francisco. Quando se me permite, eu tenho reforçado em vários ambientes que tenho ido o zelo, o carinho, o entusiasmo, pedindo emprestado aqui do nosso amigo e irmão de CFO Arnaldo. O senhor é um soft power, né? Estimulando os oficiais a produção acadêmica e intelectual. Nosso público, como se vê, salta aos olhos o engrandecimento, o fortalecimento, o robustimento na parte física. Quando eu digo física, construção, agora teremos o nosso hotel de trânsito, né? E agora o senhor, eu diria assim, dá a cereja do bolo, que é essa oportunidade e o estímulo de os oficiais, policiais e bombeiros desenvolverem a parte cultural, intelectual. Então, novamente, comandante, muito obrigado pelo seu sempre pronto apoio. Quero saudar aqui o nosso Coronel Ramildo, Sobral Cordeiro Moraes, Coronel Marcílio, Evangelista de Souza, nosso eterno comandante mor, o GAT, né? Nosso Coronel João Batista de Lima, nosso historiador mor. Comandante, muito obrigado aí por sua presença, de todos. Me permite aqui um parênteses, nosso Coronel Francinaldo Pó, da Polícia Militar do Tocantins, é um paraibano, se me permite, vai lançar um livro, não é isso? Não é isso mesmo? Sim. Para os que evidentemente não conhecem, o Coronel Francinaldo Pó foi um dos líderes. A Operação Canguçu foi tá aí, Joga do Cuco, enfim, uma mega operação que as polícias de Tocantins, Pará, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais passaram literalmente vários dias em busca de criminosos que fizeram um assalto na cidade de Confresa, no Mato Grosso. E agora o nosso Coronel Francinaldo Pó vai brindar os brasileiros com uma obra, correto? Sim. É isso mesmo? Ronaldo Marques Batista, muito obrigado. Tatiana, muito obrigado pela presença de todos. Eu sou privilegiado porque, além de morar no Palácio Imperial, literalmente, é o nome do prédio que eu resido, né? Sou casado com a Josefina, de Napoleão. Então, Napoleão só pode morar se for no Palácio Imperial. É da vida. Então, ela está luxando, ela luxa. É luxo ser casado comigo. É luxo. Doido para herdar. Minha maior herança, que é o escritório, cheio de livro lá. Te amo, meu amor. Você é uma pessoa fantástica. Doutor Jair, me permite chamar de Rota e Rota em homenagem e respeito, já que o senhor é de São Paulo, em homenagem às rondas ostensivas Tobias de Aguiar. É uma corporação que eu tenho muito apreço, que desde 1994, lá como aspirante, com a permissão, coronel, à época, né, João Batista Souza Lira, nosso comandante geral, e depois, com o apoio do coronel Cordeiro e do coronel Marcílio, que aqui está, desenvolvi nossos alicerces de educação naquela coirmã de Tobias e Feijó, sempre multiplicando por 1001 e 130 de 31. Então, se me permite dirigir ao senhor como Rota e Rota, em homenagem àquela unidade. Coronel Marquinhos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, né, pelo seu sempre pronto apoio e incentivo a todos os membros
Instituto Histórico, das demais academias, nosso confrade Ambrósio Agrícola. De fato, vou ratificar e chancelar as palavras do Coronel Rufino, e se me permite, não se sinta constrangido, mas o senhor deve a escrita da sua trajetória, que é brilhante, desde 2006, quando o então Major Rufino, né, nos acolheu lá na quinta sessão do Estado Maior, que eu realmente comecei, né, a trajetória de ler, inspirado também no Coronel Batista, sobre a história da PM. E minha fonte primária, inicialmente, foram os boletins da nossa querida corporação, né? E o seu nome, assim, é riquíssimo. De novo, me perdoe, mas vou cobrar, vou incentivar, insistir que o senhor coloque sua vastíssima experiência, não só administrativa, mas operacional, intelectual, e brinde, né, aos neófitos da Polícia Militar com esse, assim, realmente eu admirei muito e admiro, né, a sua trajetória, além da do Genuíno Bezerra, quando realmente comecei a papirar, do Elísio Silveira, são pessoas fantásticas, e o senhor em vida me permita fazer essas homenagens e incentivá-los a compartilhar toda essa vastidão de conhecimento que o senhor está registrado nos boletins. Dito isto, falando um pouco aqui da nossa obra, como bem já falou o nosso querido Capitão Chaves, com maestria, na essência, nós temos dois pilares ou dois interesses maiores, né? Hierarquia e disciplina. Então nós buscamos aqui, Coronel Macedo, o senhor como grande subcomandante MOR, né, atingiu o pilar educacional e o pilar correcional. O pilar educacional, Tatiana Marques, é para que os nossos docentes dos cursos de formação de soldados e de oficiais, são as nossas portas de entrada, tenham subsídios, como bem falou Chaves, práticos, não só teóricos, doutrinários, jurisprudenciais, mas práticos. Mas prático de quê, Coronel Ambrósio Agrícola? A prática nossa que Arnaldo Sobrinho Moraes dela, da nossa Justiça Militar. Como é que atualmente o doutor Eslu Eloy Filho está justificado a ausência, junto com o doutor Fernando Andrade, que nos deu a honra e o privilégio de fazer o prefácio da obra. Como é que esses dois magistrados, o doutor Eslu e o representante do Ministério Público, como é que eles interpretam os nossos IPMs? Então, uma ideia da obra liderada, se me permite dizer, por Chaves, é trazer subsídios, levar subsídios ao educador. Inclusive, já entre aspas, né, visurado, se quiser fazer o slide, já está pronto aqui, o slide já está no formato, enfim. E a outra é a parte correcional. O que é que nós entendemos como correcional? Eu conversava e apresentava o nosso coronel Bergson, que é o atual corregedor, para, de posse dos dados, eu vou apenas falar de forma muito resumida, por estar aqui escrito, né? Nós buscamos com essa parte correcional diagnosticar as unidades que infelizmente têm ou tiveram os maiores números ou o maior número de policiais que foram denunciados, independente se o resultado final foi condenação ou foi absolvição, porque a denúncia presume, né, vou usar esse termo, que o promotor encontrou elementos, né, base, evidências para o oferecimento da denúncia, e o juiz militar encontrou também elementos suficientes para acatar aquela denúncia e seguir o processo. Aí depois vai ter o desdobramento ou com o conselho permanente, que julga essencialmente os praças, né, ou com o conselho especial, que julga os oficiais, se esses elementos levam à condenação ou à absolvição daquele policial, daquele bombeiro. Falando aqui especificamente do nosso dos capítulos, né, que trazem aqui os dados, vou apenas fazer aqui alguns cenários. Nós estudamos todos, 100%, todos os processos com julgamento de mérito na nossa Justiça Militar da Paraíba, de 2015 até 30 de setembro, quando nós fizemos o recorde. Então, com isso, nós chegamos a um total de 387 policiais militares ativos ou veteranos que tiveram o julgamento do mérito do seu processo.
embora nós citamos aqui no capítulo 3, no capítulo 4, os acordos de não persecução penal, que eu não vivenciei, Coronel Macedo, Coronel Cordeiro, eu não vivenciei isso, porque minha última passagem lá foi em 2019. E os nossos primeiros registros, Dr. Fernando e Dr. Eslu, começam a partir de 2020. Então, tanto que quando Charles me comentou, e depois que eu confirmei tudo isso aí com o Dr. Fernando, mas eu isso é para fumar, beber, cheirar, comer, o que esse negócio de ANPP? Isso não é do meu tempo, né? Embora meu tempo terminou agora, a última passagem que eu tive na Justiça Militar foi em 2019. Então, realmente não conhecia, Charles me deu esse auxílio, enfim. Então, esses casos de ANPP, embora eles constam aqui na obra, mas nós não nos aprofundamos. O que nós aprofundamos? Dos 962 policiais militares réus, tudo bem? Réus, nós tiramos os que foram ANPPs, tudo bem? Aqueles que infelizmente foram ao falecimento ou que saíram da polícia, enfim, os processos não chegaram ao julgamento do mérito. Disso daí, nós chegamos ao total de 387 policiais militares ativos ou veteranos. Ponto. Disso nós fizemos, e aqui eu faço questão de registrar, tanto o doutor Eslu quanto o doutor Fernando, acesso total, gentileza total, ao ponto de o doutor Fernando me passar mais de 100 megabytes de material. Absolutamente todas as denúncias dele nos passaram. Além disso, todos os processos são públicos, estão no PJE, baixamos todo, fizemos uma planilha de Excel, enumeramos mais de 20 variáveis para fazer análise e chegar ao perfil. Então, resumidamente, desses 387 policiais, repito, ativos e veteranos, predominantemente são masculinos, porque a nossa tropa ela é constituída de 94% de homens e 6% de mulheres. Essencialmente são praças, predominantemente terceiros sargentos, segundos sargentos, porque nós temos, entre aspas, proporcionalmente mais sargentos do que soldados e cabos, pelas promoções agora são 7 anos, 10 anos, né? Coronel Agrícola passou o Cabo Juruna, Coronel Marcelo, 15 anos, não tem mais, agora são 10 anos, agora reduziu para 7, então por isso que nós temos proporcionalmente mais sargentos denunciados. Outro dado que nos chama a atenção são os mais antigos, doutor Rota, entre 20 e 27 anos de serviço, que são os mais denunciados. Nós fizemos aqui os desmembramentos entre os mais condenados, os mais absolvidos, enfim. Então, na essência, é esse o perfil. Uma coisa que diferencia, entre várias que diferencia essa obra, nós também catalogamos o martelo ou a caneta do juiz. Fizemos um ranking dos juízes que votam mais pela condenação e os juízes que votam mais pela absolvição. Para nossa surpresa, e aí, Francinal, é interessante manusear os dados, né, trabalhar, porque nós acabamos constatando, e está na obra, evidentemente nós tiramos o nome de todos os juízes, as juízas, e vou logo dizendo aqui a primeira letra, tem um A no nome, né? As juízas votam mais pela condenação, o voto dela, o voto de relatora, as juízas votam mais pela condenação do que pela absolvição. E os juízes masculinos votam, em geral, mais pela absolvição do que pela condenação. Isso foi uma constatação. E esse voto ele vai ser submetido ao conselho. E o conselho não é unânime. É um outro achado muito interessante. Ou seja, nossos oficiais que participam do conselho permanente e do conselho especial, eles, se me permite aqui usar uma expressão até vulgar, eles não são Maria vai com as outras. O que o juiz ou o que a juíza diz, ele vai lá e vota com o relator. Não, os dados mostraram diferente. Então esse foi um outro achado muito interessante. Outro achado que aí nós fizemos, é outro diferencial, que é o ranqueamento
E aqui já partindo para o final, eu gosto de usar essa expressão com o meu mestre Coronel Rufino, meu eterno desorientador, desde tenente, né? Nos meus trabalhos acadêmicos. Como já passei, já está tudo certo, mas tanto na minha orientação do CAO quanto do CSP, 98% ali foi o Coronel Rufino. Eu só botei o nome, tá? Mas quem me desorientou, e as bancas foram generosas, né, comandante? Que nos deram 10 em todos os quesitos, ponto. Então, nós estabelecemos um ranking dos 10 crimes mais denunciados e os 10 crimes mais condenados na Justiça Militar. Partindo para o final, apenas um spoiler, ou como eu gosto de conversar com o nosso mestre no fim, para deixar o leitor lambendo a rapadura com gostinho de quer mais. Perceba, lesão corporal é o crime do Código Penal Militar mais denunciado, e se me permite dizer, doutor Fernando, que ele é o promotor, e quase a totalidade das denúncias é da autoria dele. Então, lesão corporal é o mais denunciado, porém, ele é o 6º no ranking mais condenado. Basicamente, 50% das denúncias, 49 policiais foram denunciados e 20 e alguma coisa, 26, 27 foram condenados. Ou seja, qual a interpretação que nós fazemos? Doutor Eslu reconhece a metade dos casos, não é? Não, isso aqui realmente... E o Ministério Público faz o papel dele, o Ministério dele, que é carregar nas tintas. Eu vou jogar a rede de arrasto aqui, e se cair no outro aí, denúncia, um artigo, o policial vai ser condenado. Então, já finalizando, em termos de denúncias, vou me limitar a isso aqui, o mais denunciado é lesão corporal. Porém, ele é o 6º mais condenado, tá? No ranking. Porém, o mais condenado, aí nós temos o desrespeito ao superior. Na verdade, dos 10 mais condenados, os 5 primeiros estão relacionados à disciplina e hierarquia. Leitura e finalizando, a interpretação que nós fizemos, eu e Charles, é que a mensagem que a Justiça Militar da Paraíba passa para os nossos policiais, os neófitos que estão em formação e os que já estão na tropa, vai dizer o seguinte: olha, isso é a interpretação nossa diante dos dados. A lesão corporal, desde que ela não arranhe tanta pintura, se der para passar uma massinha, um acrilex, vai, dependendo do que está aqui nos laudos, evidentemente, o doutor Eslu, o juiz militar e o promotor, você vai julgar aquilo, por aquilo que está nos autos. Mas algumas circunstâncias nós sabemos que faz parte do comandante Francinaldo Bloch, faz parte da atividade. O cara às vezes não quer ser algemado, nós temos que ir ao solo. Já fui presidente de um inquérito que eu solicitei o arquivamento, absolvendo não, mas solicitando o arquivamento, a época tenente, hoje, a época quando eu apurei tenente, hoje tenente coronel, né? Está aí na ativa. Então eu solicitei o arquivamento porque estava o doutor Rota plausível o que o então tenente falou, que o cidadão lá não queria ser algemado, ele teve que ir ao solo, era um terreno de pirraça, né? Não era asfalto, não era como esse aqui, não era um tatame, e realmente as lesões apresentadas no laudo de ofensa física eram compatíveis com a versão do tenente e com a versão de uma testemunha. Então, por essa razão, solicitei o arquivamento e foi acatado. Pois bem, no entanto, os crimes contra a hierarquia e a disciplina, aí a nossa Justiça Militar está mandando um recado forte. Dos 10 crimes mais condenados, os 5 primeiros dizem respeito a desrespeito, desacato, crítica, publicação de crítica indevida. E agora, de fato, vou finalizar. O perfil do nosso policial está do crime, né, ou do denunciado, está coadunando com os tempos modernos, com essa coisa que estamos aí, chamada rede social. A quase totalidade das denúncias e das condenações por publicação de crítica indevida ao governador, ao comandante-geral, ao comandante de batalhão, são via redes sociais, grupos de WhatsApp, etc. Então isso é um perfil dessa geração.
Coronel Marcílio, Coronel Batista, Coronel Cordeiro, o crime de deserção praticamente está extinto na PMPB. Só temos um policial desertor, nesse momento só temos um. Eu tenho um outro dado que evidentemente não está no livro, o recorte do livro é 2015 e 2024, então é essa década. Mas eu tenho um outro trabalho pegando os casos da Justiça Militar de 2000 até 2005. E o crime mais denunciado é exatamente deserção. Minha interpretação, Coronel Batista, a greve, os movimentos grevistas 97 e 99, que eles vão ser julgados e denunciados a posterior. Então, praticamente, os dados nos autorizam a dizer que nós temos um novo perfil de policial que vai ser responder processo. Ele não vai mais desertar, cometer o crime de deserção, mas ele vai criticar bastante. E, infelizmente, isso aí tem levado vários a responder processo. Dito isso, Coronel Francisco, a todos que estão presentes, muitíssimo obrigado pela presença. A próxima obra, o nosso Coronel Rufino vai fazer, se me permite, só quebrar aqui o protocolo, nós estamos buscando contribuir, Coronel Batista, com o vosso legado, né, que é dar continuidade, reforçar, ampliar, Coronel Carvalho, esse lado histórico da nossa corporação. E cada vez que nós lemos os nossos jornais, boletins, conversamos, mais é apaixonante e rico, e quão rica é a nossa história. Então, dito isso, mais uma vez, a todos, muito obrigado. Para esse final do nosso encontro. Como o Onivan lembrou, o nosso Coronel Batista, ele tem um site chamado Abriosa, e nela ele traz histórias da Polícia Militar, à medida que ele vem pesquisando e vem lembrando. Muitas coisas ele até viveu, a maioria ele viveu das próprias histórias. E é uma fonte rica de informação para nós que gostamos da historiografia, especialmente das personalidades e das histórias das unidades. Nesse caminho, em 2005, eu e o Onivan começamos uma trajetória como chefe da 5ª seção e auxiliar da 5ª seção, subchefe da 5ª seção. E lá a preocupação era entender sobre as datas de aniversários das unidades da Polícia Militar, porque sempre comemorava sempre o aniversário da Polícia Militar e não das unidades em si, 1º, 2º, 3º, 4º batalhão. A partir desses últimos estudos de Onivan, recolheu uma série de material, uma série de leis, normas, decretos, normas de boletins, e a gente tem agora, já está no ar, no site da nossa Academia de Letras, um e-book. Ele é o primeiro de 10. A gente não ousa imprimir, porque no meio do percurso a gente vai ter dificuldade. E no final de tudo eu acho que vai dar mais de 5.000 páginas esse material. Só esse primeiro, que é muito enxuto, ele traz 120 páginas das leis e decretos que formaram a Polícia Militar de 1925 a 1934. Ali a gente perpassa pela pela revolta de Princesa, pelos problemas da intentona comunista, né? Então, a diferença entre a lei nua e crua, e eu agradeço até a presença, mais uma vez, do apoio da Academia Paraibana Jurídica e da Academia de Direito, Paraibana de Direito, que apoiaram culturalmente também esse evento. A gente conta a história dessas leis. Por que a lei, por exemplo, o decreto 1353 formatou o 1º e 2º batalhões em 1925? Por quê? João Suassuna determinou a criação de uma unidade, reativou a Polícia Militar, assim, reorganizou a Polícia Militar naquela época, 1926. Por quê? João Pessoa, ainda em 1926, ele cria o batalhão provisório para a Princesa Isabel. Então, o que acontecia nesse cenário
da Paraíba que chegou a essa lei. Então, fase a fase de cada lei, ato ou norma, a gente cita, conta a história e cita onde está o artigo que fala isso. O objetivo maior é deixar a reflexão para os mais novos, para ele entender a polícia militar, o que é que ele serve, como é a comunidade, o que é que ele trabalha, quem ele é. O Coronel Marcílio, evangelista, quando era nosso comandante do 1º Batalhão, ele tinha o costume de dizer a nós outros, era na verdade ensinando, quem somos, onde estamos e o que fazemos. Então, o coronel é inspirado nas suas instruções, que também está escrito no livro. Quem somos? O que fizemos? Que importância tem a Polícia Militar para a comunidade? Que importância tem a Polícia Militar para os seus próprios policiais? Esse é o objetivo desse resgate histórico, que vai de 1925 a 2024, este ano, trazendo esse compêndio todo de decretos, leis, vamos chamar de legislações e orientações. A gente visita os boletins, tem fotografias que vai trazer as coisas do passado, alguns fatos interessantes, trazidos inclusive da própria Briosa, do próprio Coronel Batista. Então vai ser uma leitura fantástica. Esse material é gratuito e a gente pede os autores, eu e o Onivan, a quem quiser, a qualquer valor e a qualquer momento, fazer uma contribuição financeira para a Associação Paraibana de Combate ao Câncer Infanto Juvenil, Donos do Amanhã, aqui de João Pessoa, e para a Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro, que atende aos policiais que são hoje enfermos por cada atividade desenvolvida. Então é uma colaboração, ainda vai ficar isso lá para fazer essa colaboração, vai ter o caminho de fazer. Repito, a coleção inteira dos 10 livros serão gratuitas e à medida, esse primeiro está totalmente gratuito, mas o segundo volume, aí a gente pede que a pessoa ajude, qualquer valor, essas instituições, se o seu coração assim permitir. Vamos para o encerramento dessa solenidade, agradecendo a todos os presentes e convidando o senhor palestrante, Jair Tadeu Roque, para ficar aqui conosco. Convidamos também o nosso apoiador da nossa Academia Jurídica, Dr. Ricardo Tadeu Feitosa Bezerra. E por fim, o nosso carioca paraibano estrangeiro, Guadalran de Oliveira Imperiano, que se faz aqui presente. Convido o nosso presidente, Coronel Francisco de Assis Silva, para fazer a entrega. Coronel Maqui Alves Cordeiro, Coronel Onivan e o Capitão Davi Douglas Chaves. Então, Coronel Batista, por favor. Coronel Batista, queria que o senhor entregasse ao professor Jair Tadeu um documento a ele que torna ele o Coronel Francisco. Por favor. E aí, Coronel Francisco? É a missão do clube, é assim, ele não para não.
E mais com a inauguração do nosso hotel de trânsito já viu. Ele não parou um minuto. Não dá nem para agendar. Manuel Francisco, entregar aqui ao nosso Djaí Tadeu, nosso diploma de membro correspondente da Academia de Letras. Coronel Marquinhos, fazer a entrega de um diploma ao professor Jair, de amigo do nosso clube dos oficiais. Coronel Batista, fazer a entrega ao nosso Ricardo Tadeu Feitosa Bezerra, diploma de amigo do clube dos oficiais. Cadê? Da Boa Baldan, como também amigo do nosso clube dos oficiais. Estamos dando por encerrado esse evento, agradecendo a todos e convidando para o nosso lanche, né, nosso golf break, né? Merenda, a merenda que está ali. Vou fazer uma foto aqui, pessoal. Doutora Tatiana.